Olá, na aula de hoje, então, nós vamos apresentar aqui como modelar um sistema de ar-condicionado do tipo split para esse nosso ambiente que a gente está trabalhando aqui nesse mini curso, tá? Então, primeira coisa, né, como toda aula, a gente vai pegar o IDF da aula anterior, né? Então, a última aula foi a aula 10. Vou pegar aqui o IDF da aula 10, dar um Ctrl C e criar aqui, eu estou também criando diretórios separados por aula, né? Então, coloco aqui essa cópia e renomeio então para a aula 11. Aí nós vamos abrir o IDF, né? Então vamos aqui, aula 11, ok. Abrindo aqui o IDF pelo EPLoud. E aí, a primeira coisa que a gente tem que criar vão ser schedules, tá? Porque a gente precisa definir quando é que o sistema de ar-condicionado vai estar funcionando e também quando é que ele vai estar habilitado para refrigeração e quando é que ele vai estar habilitado para aquecimento, né? Se o sistema for quente e frio, né? Então, ali no schedules, né? Que a gente já criou alguns schedules na aula passada, né? Schedule compact, né? Vamos ali, schedule compact. Então, nós já temos aqui um schedule para infiltração, para ocupação, um para atividade física, metabolismo das pessoas. Então, por exemplo, posso pegar esse schedule aqui de atividade, né? E copiar ele. Então, selecionei aqui o objeto 3 e vou duplicar o objeto, né? Então, ele cria um novo objeto com o mesmo nome, eu vou ter que renomear, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, schedule AC, né? De ar-condicionado. E aí a ideia é eu dizer quando é que esse sistema, né, o sistema como um todo está operando, né? Então, nós vamos fazer aqui que ele vai operar somente nos dias de semana, né? Então, durante todo o ano, então até o dia 31 de dezembro, e aqui onde antes era para todos os dias, né? Eu vou colocar aqui para weekdays, né? Weekdays. Então, para os dias de semana, até às 8 horas da manhã, eu vou considerar que o sistema está desligado, zero. Depois, até às 16 horas, até às 18 horas, né? Desculpe, até às 18 horas, o sistema vai estar ligado, um. Depois, até às 24 horas, ele vai estar desligado, né? E para os outros dias, então eu tenho que escrever aqui for all others days, para os outros dias, até as 24 horas, eu vou colocar ele como desligado, zero, né? Então, dessa forma aqui, ele vai operar todos os dias de semana das 8 até as 16 horas, até as 18 horas, né? E vai ficar desligado nos outros horários, e todos os outros dias que não forem dias da semana, ele vai ficar desligado. Depois, para refrigeração, então eu vou criar um outro aqui, vou duplicar esse que eu acabei de criar, vou duplicar e vou mudar o nome aqui dele para refrigeração, refrigeracão aqui, para não colocar o cedilha nem o tio. E vou utilizar a mesma situação, né? Então ele também, a refrigeração pode acontecer durante todos os dias, até o dia 31 de dezembro, né? Para os dias da semana vai ligar somente às 8 e desligar às 18 e para os outros dias vai ficar desligado. E por fim, vou criar um aqui para aquecimento. Eu vou dizer que não tem aquecimento esse ar-condicionado que ele está criando aqui, né? Então eu vou copiar o objeto 3 aqui, que é simplificado aqui, eu vou duplicar ele, né? E vou criar aqui então ele como o nome de aquecimento. Aquecimento. Então, para aquecimento, até o dia 31 do 12, para todos os dias, até as 24 horas, zero, né? Vai estar desligado. Então, com isso, eu criei três schedulers, um que diz quando é que o sistema como um todo opera, outro quando é que vai estar habilitado para refrigeração e outro quando é que vai estar operando para aquecimento. Ok. Depois, quando eu quero criar um sistema de ar-condicionado, né? Se a gente for lá no Energy Plus, né? Lá nos documentos dele, que vem aqui na pasta do Energy Plus, na Documentation, Input e Output Reference, né? Vai abrir aqui esse documento, que é esse aqui, né? Então, se a gente for aqui
na parte de entrada, né? Eu estou até simplificado aqui. Então vai ter um objeto aqui que é HVAC Template Objects. Então a maneira mais simples de criar esses sistemas de climatização é utilizando esses templates, né? Se a gente for aqui e clicar aqui, ó, que entra no capítulo 2 aqui, que é relativo a esses objetos, né? Então vai ter um momento aqui, o que ele diz aqui, ó, qual é o para aquele tipo de sistema que você está querendo criar, quais são os objetos necessários, né? Então, se for criar só um sistema para calcular a carga térmica, né, você precisa de dois objetos, né? O termostato e este Zone Ideal Loads Air System, né? E assim vai, né? Se o sistema é de fan coil, se o sistema é PTAC, se ele é PTHP, né? E assim vai, né? Nós vamos, se ele é um VRF, né? Então, a ideia nossa é trabalhar com split, né? Então, nós estamos nessa situação aqui, ó, nessa categoria que é para resfriamento através de expansão direta, né? Packet ou sistema split. Então, nós precisamos trabalhar com três objetos. Um objeto que é o HVAC Template Thermostat, outro que é o HVAC Template Zone Unitary e o outro que você pode escolher entre, que é o do sistema, né? HVAC Template System Unitary ou HVAC Template System Unitary System, né? Então, dependendo, você pode utilizar um ou outro. Então, são três objetos, esses três objetos agora que a gente vai voltar lá no nosso IDF e configurar eles, ok? Então, voltando aqui para o nosso IDF, né? Se eu dou um Ctrl L, esta conjunto, né, essa classe de objetos HVAC Template está um pouco mais abaixo aqui, né, nessa ordem, né, então a gente vai rolando aqui até chegar, ó, HVAC Templates. Então, primeiro que a gente tem que configurar esse termostato, né, então cria um novo objeto, dou um nome para ele, né, pode chamá-lo aqui de termostato da zona 01, né, porque eu posso, de repente, ter várias zonas térmicas e eu querer especificar um valor de set point, né, diferente para cada zona térmica, né? Então aqui chamei esse termostato de termostato da zona 1 e também eu poderia colocar um schedule para dizer qual é o set point de aquecimento, qual é o set point de resfriamento, ou simplesmente se o valor é um valor fixo, né, a gente vir aqui e preencher na linha aqui constant written set point ou constant cooling set point, né? Então a gente vai trabalhar com set point constante e vamos colocar aqui que para aquecimento seria 18 graus, por exemplo, Celsius, né? E para resfriamento vamos colocar aqui padrão aí de ar-condicionado 24 graus Celsius, né? Então o nosso termostato vai estar configurado com isso. Quando ele operar em aquecimento, ele vai estar mantendo a temperatura na sala em 18 graus. Quando ele estiver trabalhando em resfriamento, vai estar mantendo a sala a zona térmica em 24 graus. Ok. O segundo objeto que a gente precisa especificar é o HVAC Template System Unitary, né? Então é esse aqui, eu crio um novo objeto, eu vou dar um nome para esse sistema, né? Então eu posso chamar aqui de sistema 1, sei lá, sistema 1. Aí ele vai dizer aqui vem agora os schedules, né? Então, System Availability, Schedule Name, né? Então, que é justamente quando é que o sistema vai estar habilitado a funcionar, né? Nós criamos um schedule lá que era Schedule AC, né? Então, esse é o schedule. Então, o ar-condicionado vai funcionar conforme a gente pré-definiu. Daí você tem que dizer aqui qual é a zona de controle, né? Esse sistema vai trabalhar com qual zona, né? O termostato vai estar instalado em qual zona térmica. Então, é essa zona 01, né? Daí aqui a gente não vai alterar com relação ao dimensionamento das taxas de insuflamento, né? De vazão do ar, do ventilador, a gente vai deixar auto size, ou seja, o próprio programa vai calcular essa vazão. O que eu vou alterar aqui é na perda, na pressão, né? Tem aqui supply fan delta pressure, né? A pressão do ventilador. Então, esse 600 pascais, que seria 60 milímetros de coluna d'água, né? É para um padrão aí de sistema de ar-condicionado americano, né? Onde você tem lá um grande equipamento que distribui ar por todo um pavimento grande, né? E que tem uma grande
dutos com grande perda de carga que geram então a necessidade de um ventilador com essa pressão, né? Eu vou trabalhar aqui numa situação nossa que seria um splitzinho comum, né? Dentro da sala ali, vou colocar essa pressão aqui em esse delta P aqui, né? Em 100 pascais, 10 milímetros de coluna d'água, que já é bastante. Depois, vou descer aqui, ó, tem um schedule aqui que é da cooling coil, né, da serpentina de resfriamento, ou seja, da refrigeração. Então, aqui é o schedule de refrigeração que nós vamos colocar. Depois, aqui uma coisa importante, já vem aqui preenchida o COP, né? Então, aqui você pode alterar, né? Então, aqui está com o COP de 3, ou seja, 3 watts por watt, ou seja, ele consome 3 watts para produzir 3 watts de refrigeração. Aí é a eficiência do equipamento, né? Vamos manter esse 3. Depois vem o tipo de aquecimento, né? Aqui nesse caso, ele abre para você estar utilizando aquecimento através de resistência elétrica, através de gás ou através de água quente, né? Então nós vamos colocar aqui elétrico, apesar de que a gente não vai utilizar, né? Mas para não dar erro na simulação, eu vou escolher aqui que o nosso sistema de aquecimento é elétrico. E depois vem aqui Written Coil, né, schedule, né, quando é que o aquecimento vai estar funcionando, né? Então aqui nós temos um schedule que a gente criou, que é o schedule de aquecimento, né? Então vou selecionar o schedule de aquecimento, que nós, lembrando aí, deixamos zerado, né? Não vai entrar aquecimento, não vai ter aquecimento nesse nosso sistema. As demais informações aqui a gente vai manter default aqui do NG Plus. Ok, então essas foram as alterações necessárias para criar este objeto. E o último objeto que a gente precisa para fechar a modelagem aqui desse split, né, é o HVAC Template Zone Unitary. Então a gente vem aqui, cria um novo objeto, daí qual é a zona térmica que a gente vai estar atuando com esse sistema, é a zona 01, né? Qual é o sistema, né, que a gente está utilizando, a gente criou lá, né, acabou de criar o sistema, é o sistema 1. Depois, qual é o nome do termostato, né? A gente criou lá termostato zona 01, então vamos colocar aqui. Com relação à vazão de fornecimento, vamos deixar aqui auto size. E tem aqui a questão de vazão de ar externo, né? Outdoor Air Method. Qual o método que a gente quer definir? Aqui tem várias possibilidades, né? Você pode especificar uma vazão por pessoa, uma vazão por zona térmica, uma vazão por área, e etc. A gente vai deixar aqui vazão, que já vem aqui no default, que é vazão por pessoa, né? E aqui está uma vazão em metros cúbicos. Daí, claro que dependendo do método que você utilizou, você vai preencher uma linha aqui. Como foi optado por flow por person, né? Então vai ser essa linha que já está preenchida aqui que a gente vai alterar. A única coisa que eu vou alterar, eu vou diminuir essa vazão aqui para 0,075 metros cúbicos por hora, que representa o nosso 27 metros cúbicos por hora por pessoa, que a norma da Anvisa lá estipula, né, que tem que ser a vazão de ar externo, né? Então, alterei isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui embaixo para ser alterada. A princípio, não, o resto vai ficar em auto size também. É isso aí. Então, neste objeto, basicamente, eram essas as alterações. Agora, para continuar, né, eu posso dar um Ctrl L aqui para reduzir e vou agora mexer aqui no Simulation Control, né? Então, agora, como eu estou tendo um sistema de ar-condicionado e esse sistema de ar-condicionado vai ser dimensionado pelo próprio Energy Plus, eu preciso ativar aqui, ó. Então, ele tem aqui do Zone Sizing Calculation, estava no, a gente vai ter que passar para Yes, ou seja, fazer com que os cálculos de dimensionamento, tanto do Zone quanto do System aqui, quanto a gente pode colocar aqui do Plant também, apesar de que esse não tem Plant, né? Passar esses 3 primeiros para Yes e manter os outros como estavam, né? Então, só para que a gente dê a informação de que o Energy Plus precisa fazer o dimensionamento desse sistema de ar-condicionado para nós. Ok, para fazer esse dimensionamento, ele precisa pré-definir qual é o dia crítico lá de verão, qual o dia crítico de inverno, né? Então, a gente vai utilizar isso, né? O próprio arquivo climático, a gente vai fazer uso do arquivo climático, mas a gente precisa incluir aqui um novo objeto aqui que chama Sizing Period, né? Deixa eu procurar ele aqui.
Vamos achar aqui essa parte de size and period. Se não ficou para cima, deixa eu só voltar desde lá. Começo. Então, aqui é Simulation Parameters, não. Aqui, ó, tá na classe Location and Climate. Então, a gente vai inserir aqui esse aqui, ó, Size and Period, Weather, File Condition Type. Ou seja, ele vai pegar lá do arquivo climático a condição crítica para fazer o dimensionamento. Então, a gente vai criar aqui um novo objeto. Então, primeiro, a gente pode chamar de verão centil, né? Verão extremo, podemos chamar assim, né? E aí, o período de seleção, né? Então, a gente vai optar aqui Summer Extreme, que é, né, o verão extremo em inglês aqui. Isso aí é o padrão que ele vai olhar lá para dentro do arquivo climático, lá tem essa informação, ele vai extrair de lá. Depois, dia, né, day of week for start day, né? Vamos mudar aqui para Summer Design Day, né? E depois aqui, essas duas últimas opções aqui, a gente pode passar para no, tá? Aqui no e no. Então, criamos um para o verão, vamos criar outro para o inverno. Novo objeto, vamos chamar aqui de inverno extremo. Vai ser Winter Extreme agora. E vamos colocar aqui para Winter Design Day. Ok, então com isso a gente agora habilitou ele aí lá dentro do arquivo climático, puxar os dias críticos e usar esses dias críticos para dimensionamento do nosso ar-condicionado. Últimas coisinhas, né? O que a gente quer de saída dessa simulação? Então, se eu for lá no final, né? Vamos mexer aqui no Output. Tem um chamado aqui Output Table Style. Né? Então, tá aqui que ele vai gerar um arquivo HTML, né? Só que o default dele é gerar em Joule, né? O consumo de energia, né? A gente vai mudar aqui para ele converter de Joule para quilowatt-hora, né? Então, eu entro aqui nessa opção, nessa Unity Conversion, e passo de Joule para quilowatt-hora. Assim, o meu relatório final vai estar em quilowatt-hora. Ok? Essa é a alteração, e depois eu vou criar um novo objeto de saída, né? Vou dar um Ctrl L aqui para aparecer todos os objetos aqui. E indo aqui no final do output, né? Tem um que chama-se Output Table mensalmente aqui, que é monthly. Eu vou criar um novo objeto aqui. Posso chamar ele de qualquer coisa, né? O uso final de eletricidade. Né? Aí, quantos dígitos eu quero depois da vírgula, eu vou colocar nenhum, né? Depois, eu vou pedir algumas variáveis aqui, só que, claro, eu não rodei ainda essa simulação, elas não aparecem aqui para mim, né? Então, vou deletar esse objeto, vou deixar para simular primeiro, rodar uma vez, e depois eu altero, né? Então, eu vou deletar isso aqui, depois eu coloco novamente. Uma coisa que a gente estava rodando essa simulação para somente um dia da semana, né? Um dia do arquivo climático, que era dia 1º de janeiro, agora a gente vai fazer rodar para o ano todo, né? Então, eu tenho que alterar aqui a, a informação, né? Que é o room period, tem que vir aqui e voltar aqui agora para o último mês, vai ser o mês 12, último dia 31. Então, ele vai rodar agora do dia 1º de janeiro ao dia 31 do 12, né? Vou salvar este IDF, né? E vou rodar ele aqui, né? Então, eu estou aqui com uma aula 11, arquivo climático Florianópolis, vou simular. Então, estou fazendo essa primeira simulação. Deu 2 erros severos aqui. Vamos ver o que aconteceu. Opa, desculpa. Vamos para aqui, erros. Deu alguma coisa aqui, severo. Para all others days. Tem alguma coisa no schedule ali que está errado. Vamos dar uma olhadinha lá. Que erro no schedule. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir o IDF. Ctrl L. Vamos ver aqui. Schedule Compact. Talvez a minha nomenclatura ali de all others days esteja
não esteja correto. Deixa eu só consultar aqui um outro arquivo que eu tenho, só para mim visualizar como é que é o correto. De repente eu estou fazendo alguma coisa errada. Vou ver aqui, vou ter que abrir esse outro arquivo. No meu caso está aqui no Downloads. Vou abrir esse cara, vou editar. Então, Ctrl L, vou vir aqui em Compact. Vou ver. Ah, tá, é só All Other Days, não tem o S ali. Perfeito, então é isso que está dando erro, né? Então, vou voltar aqui para o meu arquivo, que estava aqui em compacto, e aqui eu não tenho esse S aqui, é All Other Days. All Other Days. Vamos salvar. Vamos simular. Então, aula 11, ok. Simular, vamos ver se era isso. E resolve a nossa simulação. A princípio, a simulação rodou e deu 2 worms aqui, que não é nada grave. Ok. Voltamos aqui agora para o nosso IDF, né, para criar justamente aquela situação, né, de relatório. Eu quero um relatório mensal de consumo de energia, né? Então, eu venho aqui no output, né? Output tem um que é output table mensal, né? Então eu vou entrar aqui um novo objeto e aí vou chamar aqui uso final de energia. Aí eu vou colocar 0 casas decimais. Depois eu vou entrar aqui, primeiro, vou lá no final, né? Posso começar pedindo primeiro, posso pegar eletricidade, cooling, né? Cooling electricity, né? E aí eu vou pedir aqui a soma ou a média. Então, pedir a eletricidade do resfriamento, né? O consumo de energia do resfriamento, né? Vou pedir aqui depois o consumo de energia dos ventiladores, né? Tem o que é fan electricity, né? Também a soma ou a média. Depois eu vou pedir o consumo da iluminação interna, né? Vai ter aqui cooling, vamos achar aqui, interior lightings, electricity, né? Também a soma. Depois vou ter os equipamentos, né? Então é o que eu acabei configurando lá, né? Equipamentos, vou achar aqui interno, equipamentos, interno, equipamento electricity, também a soma. Vou colocar aqui, né? O aquecimento também eu posso colocar, apesar que eu sei que vai sair zerado, mas só para a gente ter certeza. Então vai ter um heating electricity aqui, ó. Eu vou colocar isso como média. E por fim, a soma disso, né? Que é electricity facility. Vou achar aqui electricity. Né? Energy, electricity, purchase. Só um momento. Electricity Facility, está aqui. E também a soma. Então vai ter as parcelas, né? Parcela de resfriamento devido ao resfriamento, devido aos ventiladores, devido à iluminação interna, devido aos equipamentos internos e devido ao aquecimento. E essa soma fecha com o total que é Electricity Facility. Vou salvar este IDF, vou simular. Então ele vai rodar o ano todo e vai nos apresentar o resultado, né? Então se eu, por exemplo, for olhar as variáveis agora, né? Estamos imprimindo, lembrando que ele está imprimindo aí a temperatura externa, né? E a temperatura da zona. Então, se a gente for olhar dia 1º de janeiro aqui, a temperatura está lá 26, 25, tá? Uma temperatura fora do valor que é o set point, né? Provavelmente está configurado como final de semana. Quando chega aqui, não, é o horário, né? Que aqui estava vindo no horário até se a gente abrir aqui, né? Até as 8 horas estava desligado, né? Aí começa às 8 horas liga o sistema, né? Vai estabilizar em 24 graus, 24.0012, né? Mas é 24 graus, vai até as
18 horas aqui, até as 18 horas está 24, desligou o sistema, a temperatura 18h15 já está em 27,71, né? E assim vai durante toda a noite aí do dia 1º, né? Sempre sem controle, depois chega no dia 2, novamente lá às 8 horas liga o sistema, né? Então 8h15 já começa a ficar perto de 24, depois mantém 24 até as 18 horas e assim vai, né? Então aqui mostra que o sistema está funcionando realmente conforme a gente configurou. Das 8 às 18 ele está refrigerando, né, mantendo a 24 graus, fora desse horário ele está mantendo desligado e se for final de semana ele também vai manter desligado, tá? Então isso é o que dava para visualizar aqui nesse arquivo, né? Se você quiser depois analisar, pode plotar isso, né? Fazer um gráfico. Vamos fechar isso. E o que interessa mais a nós agora nessa situação, né, são os tables aqui, ó, né? Então é outra saída, né, em que ele gera um HTML que abre no navegador da internet aí, ó, né? Então é um relatório bastante completo, né? Onde a gente tem aqui que o total de consumo de energia anual dessa nossa edificação, que no nosso caso é uma sala, né, deu 3.839,51 kWh. Né? E aí, se a gente andar aqui, tem uma tabela que é por uso final. Então, aquecimento, zero de consumo de energia, de eletricidade. O resfriamento deu 1.697,62 kWh. A iluminação interior deu 840, exterior a gente não configurou nada. Equipamentos internos, 1.261,44 kWh. Os ventiladores do sistema de climatização, 39,49 kWh, totalizando aqueles 3.839,51. Aí tem vários outros relatórios, né? E tem lá no final teve aquele que a gente pediu para ser mensal, que é esse aqui, ó. Então a gente vai ver mensalmente aqui as parcelas da serpentina, né, de resfriamento, do ventilador, da iluminação dos equipamentos, do aquecimento, se tivesse, né, não teve, zero, e o total, né? Então a gente nota que em janeiro tem o maior consumo devido à refrigeração, depois fevereiro cai um pouquinho, março ainda tem um consumo, abril ainda tem, depois maio, junho, julho, agosto, setembro são meses aqui de baixa temperatura, então o ar-condicionado não teve demanda, né? Então não teve consumo, depois outubro começa a aparecer novamente um consumo, novembro, dezembro, né? E aí fecha o ano todo. E aí também o ventilador aqui também segue a mesma raciocínio, né? Então era isso, né? Na aula de hoje o objetivo era esse, criar um sistema de ar-condicionado aí e obter os consumos de energia desse sistema. Obrigado.